A última linha de defesa da fortaleza, Endeavor do Grande Reino, está sob ataque. Os ataques são severos e os cavaleiros não estão aguentando. Cada vez mais baixas surgem entre a cavalaria. Desesperados, todos notam os monstros subindo os muros. Um cavaleiro dá a ordem para todos avançarem e matarem todos esses orcs. Levantando seu machado, o aparente líder dos orcs dá a ordem para avançarem. No exército dos orcs, os magos levantam escudos mágicos para bloquear os ataques de chamas. O sol brilha sobre todos e uma energia vermelha percorre o lado dos orcs, fazendo eles ficarem com uma raiva imensa. Filion Endeavor, o vice-comandante da fortaleza, pensa que isso é um problema ao ver os orcs entrarem em modo berserk, imaginando que logo o portão do sul vai cair. Ele pensa que os números são problemáticos, mas o verdadeiro problema é o Lord Orc, que é um mestre de aura, o que significa que ele pode usar habilidades especiais de aura. Virando-se para a esquerda, ele sabe que os orcs já tomaram os muros do castelo. Vendo isso, ele se pergunta se esse é o fim deles e os soldados sendo atacados ordenam para continuarem tentando os parar. Mas os orcs são brutais. Com apenas uma pisada, um deles esmaga um cavaleiro. Uma aura começa a sair dos corpos, deixando os orcs confusos. Vários cavaleiros mortos no chão começam a irradiar essa aura. Esse é o efeito do feitiço de alguém. O soldado, mesmo morto, começa a tentar revidar. Já os cadáveres começam a se levantar com auxílio da aura. Confusos, os soldados se perguntam que luz é aquela, vendo os corpos dos mortos se levantando novamente. Então os cadáveres atacam os orcs. Com raiva, os orcs revidam. Os cavaleiros percebem que isso é culpa de um necromante, mas por que tem um necromante ali? O orc mestre de aura começa a lutar e reduzir os números dos cadáveres. Ao fundo vemos um garoto preparando a magia. Ele diz não ser fácil matar esse orc só com corpos normais. Afinal, é o esperado de um mestre de aura. Finalizando o feitiço, ele abre vários portais que saem outros monstros mortos-vivos. Enquanto isso, os outros cadáveres continuam avançando. No entanto, o orc mestre de aura continua os eliminando, preparando um golpe especial. Ele ataca o chão eliminando vários cadáveres de uma vez. Mas neste momento, o mestre orc percebe algo. Um ataque vindo de sua esquerda para cortar seu braço. Indo para trás, o orc desvia da espada por pouco. Outro cadáver corre na direção do mestre orc, acertando um golpe diretamente no peito dele. O espadachim pega e prepara sua lâmina. Combinado com o guerreiro tigre, ambos partem para cima do orc, o fazendo recuar. Rosnando, o gato prepara algo, lançando um golpe de aura na barriga do orc. Ele pensa que o mundo é mesmo imenso e impressionante. Afinal, é realmente difícil ver um necromante com uma esgrima de alto nível, principalmente ver um ali nesse campo de batalha. Outro cadáver do protagonista prepara um ataque, batendo no chão e jogando vários orcs para o alto. No ar, uma pequena fada já esperava, atacando todos os orcs no ar com raios negros. Os acertados por esse golpe começam a inchar e explodem no ar, liberando mais raios negros. Os cavaleiros ficam impressionados enquanto o mago do castelo vê que um único necromante virou completamente o jogo, mesmo com a magia negra sendo proibida no Império. O mestre orc sorri, dizendo nunca ter imaginado que meros cadáveres poderiam bater de frente com ele. Mesmo assim, ele diz que não será fácil o derrotar. Alguém fala que ele é esplêndido e o mestre se vira, vendo nosso garoto de cabelos verdes, dizendo ter encontrado um corpo útil. Preparando sua lâmina de ossos, ele diz que o orc é digno de ser seu companheiro, avançando rapidamente para cima do orc. Nosso protagonista gira no ar preparando um ataque, o efetuando com sucesso. Mas antes de acertar, a aura do orc segura sua lâmina, quebrando sua espada e sendo acertado por um corte na perna e braço logo em seguida. Mas aquele não era o nosso protagonista, deixando o orc em alerta e o fazendo olhar para o outro lado, atacando o safado que está na verdade vindo de baixo, causando uma enorme explosão ao acertar o ataque. No entanto, ele não acertou o garoto, mas sim outra coisa, uma parede de esqueletos feita pelo necromante. Pegando distância, nosso protagonista pensa que deve se tornar mais forte. Os ossos do chão começam a subir por suas pernas. Ele pensa primeiro que é pelo bem da sua sobrevivência, mas tendo várias pessoas em suas memórias, ele fica sério, dizendo que também é pelo bem das pessoas preciosas para ele, e uma armadura de ossos se fecha em seu peito. Os cadáveres o observam de longe. O garoto agora formou uma armadura de ossos em seu corpo. Mas tem mais uma coisa. Os dois se preparam para avançar. Sorrindo, o orc grita para o necromante que deseja mudar o mundo e é melhor que ele o entretenha nessa última batalha. Avançando, ele pensa que acima de tudo é para continuar vivendo como Andrias com Vel. Os cavaleiros ficam assustados ao ver os dois lutando. Juntamente, o esqueleto e o gato observam em silêncio. A fada e o gigante observam o protagonista conseguindo encurralar o orc. Ele fica com um olhar sério e destemido. Mesmo com sua armadura quebrando, ele coloca a aura em sua espada, prestes a dar o último golpe juntamente do mestre orc. Na Academia Hodlen, também conhecida como a mais prestigiada e inspiradora do Império, é onde os talentos se reúnem, mas também é onde se encontram pessoas que escondem suas identidades.
Alguém chama pelo garoto Andrias e essa pessoa que o chamou diz que ele não informou que estava ali. Em uma espécie de sala de tortura, o safado pede desculpas. O velho relembra que ele não sabe qual corpo que trabalhou na semana passada, e nos explica que são pesquisadores da magia negra proibida de necromancia, e se forem descobertos serão executados. O garoto despeja algo de uma garrafa, pensando que faz seus experimentos em segredo por medo de ser executado. Finalizando um círculo de ritual, o velho diz para o garoto ir para trás. Emanando uma aura azul, o velho começa o ritual. Atentamente o jovem observa, vendo o corpo do cadáver se levantar sozinho. Ele grita de uma maneira estranha, e o velho assume que seu experimento foi uma falha. Fazendo anotações, o velho diz para o garoto limpar tudo e voltar para cima, e nosso protagonista pensa não ter aprendido nada de novo. Um tempinho depois disso, nosso protagonista vai terminando de passar o esfregão no sangue do ritual o limpando. Ele pensa que mesmo sendo perigoso estudar isso, ainda assim não está aprendendo nada com o velho. Indo até uma estante, o garoto sabe que não pode simplesmente pular fora agora. Pegando um livro e pensando que esse é o único lugar onde pode ler livros sobre magia negra. Um tempo depois, em outro lugar, o safado do protagonista pede desculpas por demorar tanto. O velho reclama que ele demora metade de um dia para limpar e pergunta quando ele vai fazer o trabalho completo, mas nosso protagonista pensa que o motivo da demora é porque precisa aprender tudo sozinho. Diz o homem ter confiado um trabalho simples a ele, mas já está ficando muito nervoso. Ele não irá tolerar outra falha do garoto. Suando, o garoto diz ter entendido. O homem revela que não sabe se pode contar com o protagonista, mas vai dar uma chance, e para isso ele deve ir ao cemitério e trazer outro corpo. Também ao mandando não esquecer que foi o velho que o deu um teto. Então ele precisa provar que a sua vida ao menos vale a pena, ou o pior vai acontecer. O safado sabe que vai virar mais um corpo de experimentos caso ele falhe em trazer outro corpo. O velho diz que ele já pode sair e nosso protagonista reverência. Saindo da sala, Andrias pensa que nem recebeu dinheiro para a viagem. Levantando o olhar, nosso protagonista percebe as pessoas o observando. Todos os alunos se perguntam por que alguém como ele está ali. Irritado, o garoto passa por eles dizendo não ser um espetáculo. Ele é Andrias Cromwell do departamento de magia, mas que não possui talento algum. Um órfão de uma família caída. Sendo o típico homem que bajula os fortes e bate nos fracos, sendo o pior da academia. Esse é o tipo de personagem que ninguém quer ser. Nosso protagonista, mesmo não gostando, ainda assim precisa viver como esse garoto no mundo de Pekata. Seu nome era Makoto Kaneshiro, um ex-soldado que não conseguia viver como um cidadão normal na sociedade. O jogo Pekata foi o seu único apoio emocional, e ele mergulhou de cabeça no jogo. Mas quando zerou, recebeu uma ligação de alguém que tinha informações pessoais dele, e por susto tentou desligar seu computador. Sem perceber, ele virou um personagem do jogo, e apareceu cerca de 6 meses antes da história principal começar. Acordando assustado, ele agora é um personagem que sempre foi seguido pela sombra da morte. O motivo é porque todos os personagens passam pelo mesmo que ele. Todos descobrem a verdadeira identidade de Sharon, e então matam ele juntamente do protagonista. Por isso ele precisa achar um jeito de fugir do Sharon antes da história principal começar. Senão ele nunca será capaz de escapar do envolvimento com os personagens principais. Ele se pergunta se conseguirá zerar esse jogo. A sua única escolha agora é ficar mais forte antes que a história comece. Ele só pode contar com 2 traços especiais que você consegue ao jogar por 13 semanas. Uma delas é aleatório, e ele conseguiu o núcleo duplo, permitindo que ele use magia e esgrima, mas o safado não acredita que conseguirá sobreviver só focando em uma delas. Caminhando, ele pensa só poder escolher um traço agora. A sua melhor escolha é um traço que combine com sua magia de necromancia. Ele aperta o punho decidido. Então diz em pensamento para escolher um traço, e uma tela de sistema aparece em sua frente. Tem várias opções para ele escolher. Dom chinês e caminho da arma não são bons. Pondo a mão no queixo, ele precisa olhar aqueles que não viu antes. Sabendo que a solução do seu problema deve estar ali, ele fica atento ao perceber um traço de evolução, se perguntando um pouco sobre isso. Ele pensa que é um traço dos seres vivos que os faz se adaptar e chegar em locais mais altos. Também é algo que nunca viu antes e o que precisa é de um desenvolvimento evolucionário. Pensando que não tem mais o que pensar, ele escolhe. O sistema informa que seu traço foi selecionado. De repente ele consegue vislumbrar algo. Ele consegue ver seu futuro com esse traço, vendo tudo o que irá conquistar, além do que ele irá se tornar. Por isso irá sobreviver e zerar esse jogo custe o que custar. No dormitório, ele lembra que Andrias era um vilão fraco que mal consegue usar magia elemental. Sua única habilidade é a necromancia, e por isso ele escolheu um traço evolutivo. Primeiro ele quer aproveitar seu tempo e ir na biblioteca antes de ir pro cemitério. Andando, o garoto pensa que deve ficar mais forte o mais rápido possível, já que além de Sharon, existem vários inimigos que conseguem o matar. Na biblioteca subterrânea, ele vê alguns livros com títulos horríveis que o fariam ser morto só de ser visto com eles.
Olhando pro lado, ele sabe que tem algo que pode matar ele agora mesmo. Afinal, a mulher que está presa ali nesse lugar é obviamente uma vampira. Nesse jogo, os vampiros são imunes à luz do sol, além de serem capazes de dominar magias poderosas. E o safado sabe que o velho não conseguiria capturar uma tão facilmente. Olhando para um livro, ele sabe que ela tem a força equivalente a um chefe intermediário. De repente, ela o chama e ele a olha. Perto da grade, ela pergunta se ele não vai a ajudar a sair, mudando para um trem à noite. O protagonista pensa que ela foi muito tentadora, cogitando em ser um presente de Deus. Ela fez a oferta de ser solta por ele e depois matar o velho Sharon. O garoto esperava isso de uma vampira. Ela notou sua cautela com o velho e pensa não ter agido como Andreas. Ele diz não ter garantias que a garota não iria o matar, no entanto, a ruivinha jura que não irá fazer isso, se perguntando se um ser superior como ela manteria sua promessa com um humano, e a ruivinha com um sorriso malicioso diz estar falando a verdade. O protagonista Ankara Pansandu dava a acreditar nela. Nosso protagonista diz que irá pensar para não gerar suspeitas, mas a garota fica irritada querendo ser solta no mesmo momento. Ele planeja pesquisar mais sobre os vampiros enquanto o trem está chegando na parada do cemitério nacional. Nosso protagonista fica extremamente desgastado enquanto carrega uma maleta, ficando cansado e refletindo que esse corpo de mago é realmente fraco. Dinheiro é bom, mas ele precisa focar em fazer seu corpo ficar mais forte. Chegando então no cemitério nacional, que também é o local onde os magos negros conseguem seus cadáveres. Cansado, ele diz vir da casa de Jenny e ser o terceiro neto dela. Atrás do portão, alguém pergunta se ele trouxe flores e dizendo que sim, a pessoa o dá permissão para entrar. Nosso herói mal se lembrava desse código e deu sorte que funcionou. Ele anda na direção de um homem que reclama de seu quadril. O velho diz que ele chegou no momento certo, e como prometido, ele mostra o cadáver de um cavaleiro. Nervoso, o protagonista o agradece, mas sente uma enorme dificuldade de carregar o corpo pesado até a sua mala. Relaxando, ele sabe que precisa ir antes que fique tarde, mas vê algo que chama sua atenção. Ele pensa já ter visto esse nome na lápide antes, se assustando ao lembrar que esse é o mestre de aura Nikel Lifeil. Ele era alguém que treinou durante décadas em isolamento e seguiu fielmente o caminho da espada. Mesmo velho, nunca parou de treinar, fazendo um corte limpo e dando um passo à frente. Sua aura voa em direção a uma árvore na clareira. Ele começa a cair para trás sorrindo. Sua aura conseguiu cortar a árvore a uma distância imensa. Mesmo sendo um mestre de aura, ele morreu de velhice naquele momento. Nosso protagonista lembra que isso é um easter egg. Mas por que colocar isso no jogo? O safado lembra que ninguém desse mundo sabe que ele virou um mestre de aura e o protagonista desenterra seu caixão, imaginando que pode até mesmo criar um cavaleiro da morte com o corpo desse velho. Mas ele lembra que nem Sharon consegue criar um cadáver de alto rank. Depois que o garoto evoluir, talvez consiga, mas ele precisa encontrar corpos com ótimas habilidades para isso. Então acaba chamando pelo Sr. Paimon. O velho pergunta se ele quer outro corpo e diz que ele já sabe que a resposta é não, dizendo que o jovem precisa da permissão do Sharon primeiro, senão sua posição está em perigo. Nosso protagonista pensa um pouco, perguntando se ele conseguiria trocar esse anel por outro corpo. Ansioso, o velhote pensa que esse anel pode ser vendido por uma fortuna, já que tem um brasão de um conde. Ele diz não ter mais nada além do anel de ouro, além de que os resultados são o que mais importam para um mago e por isso oferece esse tesouro. Entregando o anel de ouro, ele diz que irá esconder isso de seu professor. Gaguejando, o velho aceita e o protagonista sorri, sabendo que é importante mesmo sendo de uma casa de conde caída. Agradecendo, ele escolhe desenterrar o corpo de Nikel e o velho diz que será difícil. O garoto sorri vendo o corpo do velho no caixão. Fechando a porta, ele acha finalmente estar vendo o futuro que presenciou no dia passado, pensando que irá começar o seu treinamento de necromante o mais rápido possível. O velho diz que o corpo do cavaleiro parece útil e o manda tomar conta dos reagentes, dizendo para o garoto também cuidar da limpeza, deixando nosso protagonista indignado com a cara de pau do velho, pensando que faz suas tarefas melhor quando está irritado e talvez seja apenas memória muscular. Sabendo que precisa terminar logo para começar a estudar, ele começa a limpar as manchas de sangue do chão. O safado se pergunta se consegue usar o corpo de Nikel. Com seu nível de habilidade atual, ele apenas consegue fazer um esqueleto. Provavelmente consegue evoluir com seu traço evolutivo, mas não tem dinheiro para testar em outro corpo. Então alguém o chama perguntando o quanto ele planeja a fazer esperar. Com seriedade, ele se vira, perguntando se a garota não estava dormindo. Ansiosa, ela diz para ele a soltar se não planeja ser assistente do Sharon para sempre. O garoto caminha na direção dela com confiança, pensando estar esperando ela falar com ele. A vampira sorri de modo malicioso, perguntando se o safado já se decidiu. O protagonista se pergunta como Sharon conseguiu prendê-la, mas lendo um livro descobriu a resposta. Irritada, ela pergunta se ele planeja ficar ali parado a encarando, pensando que ele ainda está com dúvidas. Se virando, ela manda ele se decidir, senão ela talvez o mate quando sair.
mas o garoto diz que vai soltá-la deixando surpresa. O protagonista comenta que não aguenta mais ficar na sombra do Sharon. Ela fica toda animada e diz para remover suas amarras. Entretanto, ele pede para que ela jure em nome de sua família. O garoto diz para ela jurar que não irá o matar. Julgando pela reação de silêncio da vampira, ele pensa que o livro estava certo. Um vampiro que jura em nome de sua família não pode quebrar essa promessa. Ela diz que entende, jurando em nome de Lúcifer que não irá o matar. O safado pensa que foi fácil. De repente, o sistema alerta que ele cumpriu as condições e pode evoluir Angela Lúcifer, o que faz o garoto ficar confuso. Mexendo no ar, ele deixa a garota confusa, pensando que pode evoluir só por ter jurado. Então imagina que a evolução não se restringe somente às suas invocações. Ele acha que essa é sua chance de testar antes de usar no níquel, sabendo que não será sua culpa se algo ocorrer, mas a garota pergunta o que aconteceu, questionando se o safado a enganou. O garoto aperta no botão de sim no sistema, e uma aura cobre a vampira. Ela se contorce gritando de agonia. Se abaixando com uma enorme dor, o protagonista fica confuso com a reação dela. A ruiva pergunta o que ele fez, mas de repente ela se contorce novamente em agonia extrema. O garoto fica assustado, se perguntando o que está acontecendo. Ele a chama pedindo para se controlar, mas nem ele sabe se teve sucesso na evolução. Apesar de tudo, ao menos aprendeu um pouco sobre seu traço, imaginando que pode evoluir entidades além de suas invocações. Agora sabe que pode evoluí-las com sua habilidade. Deve ficar tudo bem se ele invocar níquel agora. Então decide erguer o cadáver, usando a magia de invocação de esqueleto. O sistema alerta que um cadáver foi detectado e está iniciando o processo de invocação. Surpreso, o garoto arregala os olhos. Emanando uma densa mana, o cadáver se contorce. O garoto se pergunta se essa é a quantidade de mana necessária para invocar um esqueleto. A pele do cadáver começa a se desmanchar, até que fica puramente em ossos. O sistema informa que a invocação foi bem sucedida e um esqueleto lendário foi invocado. Animado, o garoto sorri de leve, pensando que foi um sucesso, afinal esse esqueleto tem um rank maior que um esqueleto normal. Ele observa seu corpo e o protagonista fica impressionado com seus traços, principalmente sua maestria de espada, que está no último estágio de proficiência. Em dúvida, o safado pergunta se o esqueleto era realmente um mestre em esgrima. Com um sinal, o esqueleto afirma que sim, perguntando em seguida se ele está sob suas ordens, a qual também afirma que sim, fazendo o garoto dar um sorriso satisfeito, dizendo que valeu a pena para ele. No quarto, o protagonista parece estar refletindo, olhando pro calendário e vendo ter quase um ano para a morte de Sharon. Se quiser sobreviver, ele precisa fazer várias coisas, mesmo que deixe a habilidade de invocação de lado. Pouco a pouco ela continua evoluindo. De toda maneira, ele vai deixar Níquel sair do quarto por um tempo. O sistema pergunta se ele deseja invocar o esqueleto soldado e diz que sim. Com o esqueleto saindo do portal, o garoto fica dizendo que ele pode sair. Seria ruim se alguém entrasse no quarto e encontrasse ele assim. Então o protagonista vai o colocar uma roupa primeiro. Ele fica satisfeito, já que agora sua invocação parece um humano de verdade. De repente, o esqueleto começa a treinar esgrima. Sem graça, o protagonista pensa ser verdade a parte do easter egg sobre sua descrição, sobre treinar até morrer, mas mesmo depois da morte, ainda continua treinando. O safado dá um sorriso malicioso, pensando ser bom para ele também, feliz por conseguir melhorar esse seu traço ruim. Então ele chama Níquel, perguntando se ele pode o ensinar esgrima. Andrias agradece em pensamento por ter sido treinado para aguentar um cara como esse. Se ele aprender direito, poderá usar aura e mana futuramente, podendo ser um espadachim mágico, já que terá mana e aura em seu coração. Vai ser difícil, mas ele se tornará mais forte que qualquer um, assim como o primeiro imperador Edmond que fundou o império. Percebendo a distração, o esqueleto belisca seu braço. O garoto grita de dor e angústia, perguntando por que ele fez isso, mas o esqueleto diz para ele manter o foco. Com vergonha, o safado pergunta como o aperto de uma pilha de ossos pode ser tão forte. A caveira diz algo que não entendemos e o protagonista pensa que já treinou no exército, então não vai ter problemas em treinamentos físicos. Agora ele irá ensinar um pouco de coragem para o verdadeiro Andrias. Recebendo outro beliscão, o garoto xinga o esqueleto. No outro dia, o protagonista matou aula e deixou Níquel sair, então se pergunta o quanto seu nível de necromancia aumentou. Ele abre a sua janela do sistema. Tendo subido 2 pontos em 5 horas, é realmente rápido para alguém como ele. Mas ainda tem em mente que após chegar no nível iniciante, provavelmente irá demorar muito mais para subir de nível. Refletindo um pouco, ele lembra que Sharon não o chama há um bom tempo. A vampira ainda está igual a antes, então o velho nem deve ter notado. Ele pensa que está demorando muito para evoluir, então deve ter falhado. Ouvindo alguns sons, o protagonista fica irritado e olha pro lado, vendo seu esqueleto treinando sem parar novamente. Andrias diz que entende ele ser um esqueleto e nunca se cansar, mas já está exagerando no treino. Ele imagina que se tivesse poções ele poderia treinar e se curar eternamente.
Nosso garoto acha melhor ir em algumas aulas para aumentar seus conhecimentos. No outro dia, ele abriu a porta e entra na sala de aula. Um gordinho pergunta o motivo do protagonista vir para a aula de poções e uma ruivinha diz que provavelmente foi para flertar com as garotas. Todos pensam que a família dele está arruinada, mas ele fica apenas ouvindo, olhando irritado para as pessoas ao seu redor. Procurando um lugar, ele relembra que não está ali para chamar atenção. O safado parece ficar de olho em uma das garotas. Ela suspira cansada. Então a aula enfim vai começar. O protagonista pensa que ele está vendo apenas coisas que não são muito diferentes do jogo, pedindo em sua mente para o professor explicar sobre medidas e misturas. O professor agora vai explicar sobre o método de preparo das poções de reforço físico, explicando que ela é baseado nas folhas de uma planta chamada moen e 3 outros materiais. O garoto fica impressionado pensando que ele está ensinando algo diferente do jogo e se pergunta por que ele está ensinando a fazer poções com tantos efeitos colaterais. Levantando a mão, ele tem uma pergunta para o professor, perguntando por que ele não adiciona extrato de Hongpi e casca de raiz matarata, fazendo o professor ficar calado. A garota de cabelos rosas fica confusa. O sensei fica sem entender a pergunta, se perguntando por que ele adicionaria isso. Saindo da sala, o protagonista pensa que seu conhecimento é muito melhor do que esse da escola. Andreas pensa que talvez seja melhor estudar sozinho. Indo pelo seu caminho, alguém o observa. A garota de antes parece curiosa com o protagonista. No departamento de pesquisa, nosso herói está testando e estudando algumas poções. O sistema o informa que a preparação de sua poção falhou, ficando irritado que novamente não deu certo. Sabendo a receita, o protagonista precisa de uma maneira confiável de produzir além dos materiais custarem muito mais que o esperado. Ele pensa que alguém poderia o ajudar, mas ninguém gostaria de ajudar um idiota como o Andreas. De repente a porta se abre. A garota de antes aparece na porta, dizendo que era esperado o sênior dela estar aqui e deixando Andreas impressionado. Ele automaticamente lembra de algo. Ela é uma personagem jogável e uma mestra em poções, então porque Lucia Everlast está ali falando com Andreas. A garota sente o cheiro da fumaça, presumindo que ele tem falhado bastante, e nosso protagonista resolve a ignorar, assim talvez ela vá embora. Ela pergunta que experimento o safado está fazendo e ele diz ser um segredo. Pensa ele que mesmo tendo ido para a aula e não ter aprendido nada, seus problemas continuam aumentando mais ainda. Se apoiando na mesa, a garota pergunta se Andreas não quer estudar com ela. O garoto não precisa recusar. Ele pergunta o que ela quer. Então Lúcia questiona se é estranho querer um parceiro de pesquisa, mas o garoto retruca que ela não vai ganhar nada com isso. Batendo no próprio peito, ela diz só exigir gratidão e só isso. Lúcia diz que ele parece ter talento para criar coisas incríveis e ela anseia por um medicamento que ainda não existe nesse mundo. O garoto olha para cima, refletindo que ele queria apenas fazer um remédio para si mesmo, pensando que Lúcia quer pesquisar sobre poções para procurar a cura para uma doença mortal que ela possui. Já que ninguém tem essa poção, sua única escolha é estudar por si mesma. Essa foi uma doença grave que foi dada pelo próprio sistema do jogo. Se não fosse alguém igual o protagonista que zerou o jogo várias vezes, ela nunca conseguiria encontrar a cura. Ele conheceu alguém tão inteligente, mas o problema é que se ela descobrir sua identidade, provavelmente ele morrerá. Andreas imagina que ela ouviu sua pergunta na aula e veio encontrar por causa disso. Se ele se envolver com alguém como ela, sua vida só irá ficar pior, então ele diz não ter interesse e a manda embora. Mas ela fala sobre o ingrediente cogumelo piona. O garoto fica assustado e impressionado ao ouvir isso. Maliciosamente, Lúcia diz que precisa adicionar ele também, e o garoto lembra que esse é um ingrediente principal que ninguém deveria saber. Ela pergunta se ele facilmente conseguiria completar a poção se adicionar isso. Então Lúcia oferece ajuda para comprar isso e fazer algum dinheiro com ele. O protagonista diz que ela fala isso por ser rica e a diz para sair quando terminar o que veio fazer. Lúcia acha que ele vai mudar de ideia logo, então vai dar tempo para ele pensar. Mas convicto, o garoto diz que não precisa pensar sobre isso. Ele não pode se arriscar, afinal os riscos são muito altos. Se preparando para treinar, ele sabe que pode encontrar suas próprias maneiras de resolver o problema do dinheiro, pensando que primeiro ele precisa arrumar uma maneira de ganhá-lo. Nickel faz um movimento forte com a espada que faz o garoto olhar para ele. Assustado, o garoto diz que o esqueleto é realmente bom em notar sua falta de foco. Continuando o treino, ele decide pensar em como ganhar dinheiro depois. Após isso, nosso protagonista pensa que uma das ideias é pedir dinheiro para sua irmã, já que ela mandou uma carta dizendo sentir falta dele. Com vergonha, ele pensa que isso é justamente a mesma coisa que o antigo Andreas fazia. Saindo, ele sabe que essa não é a maneira de ganhar dinheiro, e por isso essa vai ser a última vez. Ao longe, uma garota estranha o observa de longe. Ela conhece nosso protagonista. Vendo ele andando com um livro na mão,
Ela se pergunta se ele criou coragem para fazer algo da vida, pensando que mesmo ele tendo mudado, ainda não tem como consertar a sua personalidade de lixo. Nosso protagonista sai do local, enquanto a garota o observa de longe. Andreas já havia percebido a garota, mas tinha esquecido que uma maga prodígio como Diane Alven também é uma das pessoas da academia que pode matar facilmente. Os dois eram próximos na infância, mas se distanciaram pelas dívidas da família Cromwell. Ele sabe que fez tantas coisas ruins que se falar com ela talvez morra. Mas já tendo se envolvido com Lúcia, ele pode acabar sendo morto de uma maneira ou de outra. Ele está praticamente nas mãos daquela garota. Por isso a melhor opção para ele agora é pedir dinheiro para sua irmã. Na capital de Hodlen, ele chega ao local marcado. A sua irmã fica feliz por seu irmão ter vindo, perguntando por que ele não respondeu nenhuma das diversas cartas que ela o enviou. O garoto pede desculpas por fazer ela ter que trabalhar mesmo sendo uma dama da casa de um conde. Amy, a irmã de Andreas, diz que ele normalmente não se desculpa, mas de qualquer maneira ele não tem culpa. O garoto morde os lábios em silêncio, sentindo um enorme peso em seu peito. Ela sorri, perguntando o motivo de ele fazer uma cara tão séria, e pergunta se ele precisa de dinheiro de novo. Dando um envelope para ele, ela diz já ter imaginado e por isso separou um pouco. Pegando o envelope, ela fala para não gastar tudo de uma vez e Andreas agradece, dizendo que vai pagar de volta. Olhando para a mão do protagonista, ela fica confusa, perguntando onde está seu anel. Dando uma desculpa que tirou para não perder, ela pergunta se está cuidando bem dele. O safado pensa que não pode dizer a verdade e a garota começa a pensar que ele o vendeu. Tremendo, ela diz que ele não deveria ter feito isso. Com um semblante triste, o protagonista diz sentir muito. Se levantando e ao mandando embora, Amy diz não querer mais vê-lo novamente. Andreas tenta gritar para ela esperar, mas ela corre chorando e dizendo para ele não ir mais ali. Ele grita que irá conseguir o anel de volta, pensando que deve ser um item importante para ela. Essa foi a primeira vez que ele viu Amy tão brava, se perguntando que sentimento ruim é esse que está sentindo. Olhando para sua mão, ele precisa recuperar esse anel de volta o mais rápido possível, se perguntando qual o sentido da vida se você simplesmente existe. Afinal, ele também não estava feliz só sobrevivendo sozinho. Então vai ter que se virar com o que tem e aceitar a proposta da Lúcia. Lúcia está descansando enquanto ele se exercita, mas durante os experimentos ela o acompanha. Usar seu tempo livre para treinar e fazer experimentos é bem cansativo e às vezes é bem mais rápido quando ela resolve o ajudar. O garoto a chama e ela acorda, perguntando o porquê sente como se fosse o único trabalhando, mas ela diz que ele está imaginando coisas. Lúcia sempre o irrita, mas dessa vez responde que irá o ajudar, mandando diminuir a matarata e aumentar a quantidade de essência de árvore Todors. Seguindo suas instruções, ele sabe que a intuição dela é bem precisa. Andreas pensa em fazer isso somente pelo dinheiro, mas trabalhar juntos realmente era melhor. Adicionando outro líquido à mistura. Com cuidado, o garoto pega um pouco da mistura, a derramando no produto final. O sistema alerta que ele produziu uma poção de reforço físico de nível intermediário, o que deixa o garoto assustado. Animado, ele se levanta, assustando a garota, que pergunta se falhou de novo. Sorrindo, ele diz que funcionou. Ele ganhou o talento para a criação de poções de aprimoramento. Com as condições completas, o sistema diz que ele tem 32% de chance de evoluir seu talento de poções, o que deixa o garoto confuso. Percebendo que pode evoluir qualquer coisa, até traços, se concluir as condições. 32% é uma chance menor do que a da vampira. Ele vai guardar isso por enquanto e a garota diz que isso é incrível por não existir efeitos colaterais. Sorrindo, ela diz poder ser usada diariamente e agora podem mandar um pedido para examinar a poção. O garoto diz que ela pode fazer isso já que ele fez todo o trabalho até ali. Toda animada, ela diz que vai estar ocupada com as provas semestrais, mas como ele facilitou seu trabalho, ela vai cuidar disso, deixando o protagonista indignado, gritando que ela estava sendo preguiçosa de propósito. A vampira pensa no garoto e sua evolução vai demorar mais 14 dias. Ela sente seu corpo queimando com a dor, mas parece ter algo mais nessa dor. Agora nosso garoto está em um trem para a avaliação do exame semestral. Lendo um livro, Andreas sabe que Lúcia vai passar facilmente pelo primeiro exame. Depois disso, a última parte vai acontecer na Torre Mágica. Ele tem treinado muito e sua esgrima e necromancia ficaram consideravelmente melhores. Vai ficar tudo bem se ele conseguir passar nos exames semestrais. A evolução da vampira está terminando, então ele precisa checá-la. Seu plano é dar uma desculpa para voltar e então conseguirá checar ela. Uma garota fala com a maga perguntando qual ela acha que vai ser o tema dos exames, a deixando confusa. Ela diz que os pedidos e membros dos grupos vão ser aleatórios, dizendo que com sorte vai ser facinho para ela. A garota diz não se importar com quem irá ficar. No entanto, a loirinha diz não ser tão simples, perguntando o que aconteceria se ela ficasse no mesmo grupo que nosso protagonista. O safado no shape apenas guarda seu livro em sua mochila. A garota arregala os olhos com preocupação. Em um minuto, eles vão chegar na estação de treinamento de Orclan.
O homem mais velho diz que em 1 minuto eles chegarão. Assim que chegam, todos descem do trem. Relembra o velho que os exames serão tarefas em grupo com membros aleatórios, sendo 3 alunos guerreiros e um aluno mago além de um supervisor. Todos terão até o dia de segunda-feira para completar a tarefa e o professor deseja boa sorte a todos. Então eles começam a anunciar os grupos. Nosso garoto fica suando de nervoso. Na academia, vários vilões além dele, e no seu grupo agora caiu 2 deles. O primeiro é um garoto que lutou com o culto fanático, seu nome é Ashar Gapri. E o outro é uma assassina indiscriminada, seu nome é Vivia, e ela é uma lunática. Tremendo, ele se pergunta por que está no mesmo grupo que eles. Ele se pergunta por que sua sorte é tão ruim e alguém o chama. Quando nosso protagonista se vira, ele é do mesmo grupo que o protagonista do jogo. Seu nome é Christopher e nosso garoto diz ser um prazer o conhecer. O idiota de cabelo azul diz que o garoto o enjoa por ser um mago que treina como guerreiro. Os outros se aproximam e Azar se apresenta. Ele diz que ser um guerreiro não amigável pode ser um problema. A garota de forma fria se apresenta como Vivian Belka, e nosso protagonista pensa que todos são malucos. O idiota de cabelo azul começa a discutir com um garoto recém-chegado, e nosso protagonista pensa que esse idiota parece um NPC nesse grupo. Os dois continuam discutindo, e o garoto pensa que eles não deveriam brigar. Ele sabe que eles não são os únicos problemas nesse grupo, porque eles têm um brutamonte como supervisor. A garota o olha com desgosto, e nosso protagonista pensa que esse é o pior grupo da história. O professor diz para todos os grupos completos irem pegar suas missões e manda tentarem voltar vivos. Nosso protagonista pensa ser um enorme desafio voltar vivo com esse grupo. No trem de partida, a instrutora se apresenta formalmente. Seu nome é Eve Claire, supervisora do grupo 9. Ela então mostra um papel, explicando que a tarefa do seu grupo é investigar uma vila no território do Barão Boloric, que aparentemente o proprietário desta vila foi assassinado, perguntando se eles têm alguma dúvida. Nosso protagonista pensa que ela é muito mais agressiva na vida real do que no jogo. Eve Claire vai se tornar a mestra de aura mais jovem no futuro. Depois disso, não se tem mais informações. Mas a personalidade dela provavelmente deixará tudo mais difícil. Ela zoa o nosso protagonista cabeça de algas sobre ele ter tentado brincar de cavaleiro recentemente, dizendo que é uma piada um mago como ele puxar peso. Andreas diz não querer ouvir isso de alguém que precisa mastigar carne seca para manter a calma. A loirinha diz que só faz isso por não poder fumar ali, e pergunta se ele quer que ela o mastigue. Chegando no local próximo do pôr do sol, a garota diz que é um castelo bem grande para um barão. O Barão Boloric os dá boas-vindas. Ele diz que o incidente é uma pena, mas vai explicar a situação para eles. O proprietário da Vila Trim é seu sobrinho, e ele era um baronete que não tinha família. Essa é toda a informação que o homem sabe. A loirinha agradece pelos detalhes. Logo o mordomo chega próximo do ouvido do barão, dizendo algo sobre um jovem mestre. Andreas apenas observa os dois. Ele fica cauteloso, entendendo a situação. O velho coça sua garganta. Ele diz precisar conferir algo e pede licença, os desejando boa sorte. Se desculpando, o mordomo diz que o jovem mestre está se sentindo mal. A gostosa diz estar tudo bem e agora eles vão sair logo. O mordomo os encara de uma maneira um tanto suspeita. Saindo do castelo, a garota diz que o idiota fez um bom trabalho vigiando o equipamento. Os outros comentam que ele parece calmo mesmo com seu sobrinho estando desaparecido e comentam que ele fede. A garota pergunta o motivo do protagonista insistir em sair mais cedo, e ele explica que haviam coisas suspeitas, dizendo que o desaparecimento dos investigadores parecia uma história forjada. Também é estranho eles terem enviado um investigador apenas uma vez após um mês. Mas o mais suspeito foi a atitude do mordomo, que disse que eles provavelmente chegarão na vila ao pôr do sol, mandando eles descansarem ali e saírem no dia seguinte com um olhar ameaçador. Eve agradece a preocupação, mas recusa, deixando o velho irritado ao dizer que seu trabalho vem em primeiro lugar. O safado percebeu que o velho os olhou como se o plano dele tivesse falhado. Acima de tudo, ele pensa que pareciam estar ansiosos. Eles tinham tremedeira à respiração e até os seus gestos eram suspeitos. A garota grita que está tudo bem, então eles devem ir para a vila agora mesmo, e nosso garoto sabe que tem algo a mais nesse pedido. A carruagem corre rapidamente. A floresta não é muito densa e a trilha é boa. O figurante de cabelo azul diz que precisam arrumar um lugar para ficar, mas a gostosa diz que a prioridade é a investigação. Eles vão começar investigando o castelo primeiro, e nosso protagonista percebe que tudo ali é muito suspeito, mas a única opção é investigar diretamente. De repente ele sente algo, ficando confuso ao perceber sua mana tremendo de repente. Tá ficando mais forte conforme eles se aproximam da vila, e se pergunta o que está acontecendo. Todos sentem um tremor estranho. Eles tentam chamar o condutor. O figurante abre a janela perguntando o que ele está fazendo, se assustando ao ver. O condutor e os cavalos estão completamente malucos. A carruagem continua correndo de modo descontrolado. O figurante grita que tem alguma coisa de errada com o condutor. A gostosa nota isso, ficando um pouco tensa, dando então um chute na porta, quebrando. Algumas coisas da carruagem caem juntamente da porta. Olhando pro lado de fora, ela
ela percebe ser tarde demais. Então manda todos se prepararem para o impacto. Eles agora vão bater no portão principal. Todos se preparam de suas formas, colidindo com tudo no portão. A carruagem e os cavalos se arrastam por dentro da cidade. O cocheiro da carruagem morreu no impacto. Estranhamente, as pessoas da cidade estão dançando de um modo bizarro. As 3 luas brilham alto no céu e as pessoas salivam e continuam dançando sem parar. Em cima da carruagem, os garotos observam seus arredores. Eles continuam olhando e os cavalos no chão continuam agonizando. O protagonista fica nervoso observando a cena. Todos parecem estar adorando algo de maneira forçada. O figurante grita com o protagonista perguntando o que está acontecendo e como um mago ele deve saber. Isso é um problema, já que não é apenas uma anomalia de mana. O fato da sua mana estar reagindo significa uma coisa. Vendo a cidade de cima, ela possui uma estranha área que nosso protagonista percebe ser magia negra. Um guri aleatório grita alto pela rua, mas rapidamente Vivian consegue o imobilizar. O grupo fica ao redor observando o garoto se contorcendo. A garota que o prende percebe que a força dessa criança não é normal. Observando os pés do garoto completamente feridos, Azar percebe que ele estava dançando o dia inteiro, o que confirma ser uma maldição. O garoto pergunta se a tarefa deles tem a ver com maldição. No entanto, o figurante de cabelos azuis diz que se o proprietário estivesse dançando junto, eles já teriam morrido de exaustão, mas nosso protagonista diz parecer que alguém tem tomado conta para que eles não morram. O figurante encara o protagonista com um olhar de desconforto. Eve percebe que eles foram atraídos para algo realmente problemático. O garoto lembra que Andrias não morreu ali no jogo. Se eles tivessem aceitado a proposta do mordomo, tudo ali seria encoberto. Como eles vieram diretamente para a vila, a situação mudou, e eles foram arrastados para uma situação perigosa. A mana que ele está sentindo é quase a mesma que ele sentiu quando estava com o velho Charon. Mas é estranho alguém usar magia negra em uma escala tão larga. Pensando apenas em uma possibilidade, o safado imagina que quem fez isso provavelmente tem um artefato. O figurante pergunta o que aconteceu. Andrias diz que eles têm poucas pistas e por isso eles precisam procurar na casa do proprietário primeiro. Na casa do proprietário, os garotos percebem vários corpos queimando em uma espécie de ritual. Nossa loirinha gostosa já chuta a porta, mas não vê ninguém nas proximidades, o que deixa o clima suspeito. O chão da entrada está completamente cheio de cadáveres. Enquanto os outros caminham, um figurante nota algo, percebendo que alguns dos cadáveres vestem roupas do time de investigação do Império. Analisando o corpo, o garoto percebe que eles morreram há muito tempo. Andrias diz que eles podem não conseguir resolver essa tarefa sozinhos, e explica que isso parece trabalho de um mago negro, e a garota pergunta as provas que ele tem. O cabelo de algas explica que alguém parece estar amplificando as emoções das pessoas e as usando para conseguir mais poder mágico. Nossa loirinha complementa que a principal força da magia negra é a emoção humana. Ela presume que o proprietário foi morto, e nosso protagonista diz ser possível se ele tentou impedir eles. Nervoso, o figurante pergunta se os corpos queimados do lado de fora fazem parte de um ritual de magia negra. Nosso protagonista diz não ser impossível. A mulher diz que irão descobrir a verdade e capturar os criminosos. Então dá a ordem para todos procurarem pela mansão. Os garotos veem cada papel, documento e até pinturas. Azar diz que eles não acharam nada ainda, nem mesmo o corpo do proprietário. A garota de cabelos verdes pede pro garoto olhar pro lado de fora. Nosso protagonista se impressiona vendo aquilo, percebendo várias pessoas lá. Nosso garoto percebe que o culpado está se mexendo. O figurante grita perguntando o que eles podem fazer. O safado pensa que é como se eles estivessem esperando eles entrarem no prédio. Azar pergunta para a supervisora o que eles podem fazer e ela fica calada. Ela então diz para eles pararem as buscas e sair do prédio, ordenando Azar buscar uma rota de fuga. O garoto sai correndo concordando. Enquanto ele corre, ele se impressiona e se espanta com algo. Várias das pessoas descontroladas correm pela escada em direção do garoto. Ele grita alertando que eles já chegaram no segundo andar e, sendo pego, ele grita em desespero. O garoto de cabelos azuis corre na direção do outro, empurrando as pessoas que o segurava. Atacando com sua espada, o garoto de cabelo azul manda ele ir proteger o mago. Enquanto diz que irá cuidar da frente, acaba não percebendo os corpos inchando. Os corpos explodem de uma vez bem em cima do garoto. Assustado, o protagonista observa a cena com o sangue voando em seu rosto, vendo seu colega caído bem à sua frente. Ele sente um sentimento estranho, acabando por se lembrar das cenas da guerra em sua vida passada. Caindo no chão com a visão turva, ele lembra enquanto gritavam o nome Christopher. Eve tenta chamar a atenção do protagonista perguntando o que ele está fazendo. Colocando ele nas costas, ela grita para todos saírem dali e manda Vivian cuidar da janela. Assim ela dá um chute na janela, quebrando. A instrutora pula com o garoto nas costas.
pousando no chão juntamente dos outros. Ela ordena para todos correrem. O protagonista percebe que foi um problema e teve uma visão da sua última operação, preparando uma magia. Ele usa Griase derrubando algumas das pessoas que o seguiam. Em seguida ele usa um escudo de terra e a instrutora pergunta se ele pensa estar sozinho, dizendo para ele não usar sua mana e tentar rastrear a localização atual do Mago Negro. O garoto diz que pode conseguir, imaginando que ele já usou muita mana, por isso deve conseguir achá-lo facilmente. Então usa a habilidade de detectar mana, procurando entre as pessoas e depois na cidade. Ele para em uma casa específica, parecendo ter uma enorme concentração de mana negra ali. Provavelmente é lá que o Mago Negro está se escondendo. Andreas diz que o inimigo está à esquerda a exatos 100 metros e a garota o elogia. Ela corre rapidamente deixando os outros para trás. Agora eles estão quase chegando. Alguém dentro da casa observa eles. O mascarado parece um pouco curioso, dando um chute na porta. Com cautela ela diz que ele estava certo, e ali pode ser realmente o esconderijo do Mago Negro. Antes do nosso protagonista entrar, uma barreira se forma na porta. Os dois percebem que isso é uma armadilha. Ela diz que ambos foram enganados enquanto um corpo se levanta atrás dela, chamando-a de irmã e assustando a garota, dizendo sentir dor. A garota, arregalando os olhos, a reconhece como Noah. Nosso garoto percebe que essa armadilha está acima de suas capacidades. Alguém fala que isso é lamentável. Andreas se impressiona ao ouvir alguém falando. Ele sente uma pressão. A voz diz que ele é lamentável como uma mariposa diante do fogo. Olhando para cima, o garoto percebe uma barreira se fechando. A barreira é gigantesca e está encobrindo a cidade inteira. O garoto fica assustado vendo a barreira se fechando. Uma voz diz para se ajoelhar em nome da preguiça e nosso protagonista parece conhecer isso, se perguntando por que esse nome está surgindo agora. O título desse jogo é Grande Pecado ou Peccata. Os 7 pecados capitais foram separados do corpo principal, que é o Códex do Apocalipse, e se você coletar todos eles, você invoca o último boss. Enquanto as pessoas se aproximam do garoto, ele pensa que esses são os itens mais importantes da história do jogo. Dando um salto, Andreas consegue desviar das pessoas. Pegando distância, ele se pergunta o motivo desse nome ser mencionado no interior, onde nem mesmo aparece na história. Desviando das investidas das pessoas, ele sabe que não conseguirá fazer nada sozinho e precisa se juntar aos outros. Deslizando pelo chão, ele consegue fugir correndo. Em outro lugar, as pessoas estão sendo mortas com cortes fatais. Vivian é a responsável e continua atacando qualquer um que se aproxima dela, aparentando estar em um estado de frenesi e carnificina. Chegando, o protagonista pergunta a Azar sobre o que aconteceu com Vivian. Ele diz estar feliz por Andreas estar seguro e diz nunca ter visto a garota naquele estado. Andreas sabia que não podia confiar no Azar. Abandonar um aliado ferido não faz o tipo do protagonista, no entanto, ele vai tentar acompanhar o ritmo dele. O garoto diz ser um desastre e explica que a supervisora Eve foi presa em uma barreira e antes do outro garoto dizer algo, ele é interrompido. A voz de antes diz ser lamentável, deixando Andreas assustado. Continuando, ela diz que eles estão matando moradores inocentes. O garoto de olhos fechados pergunta sobre a voz e Andreas explica que deve ser o Mago Negro. Também diz que é possível ele estar próximo da supervisora Eve. Fingindo preocupação, o garoto diz que está indo até ela. Nosso protagonista pensa que ele é um péssimo mentiroso, mas ao menos não será traído. O protagonista se assusta observando a garota acertando as pessoas. Com uma cara de preocupação, ele nota que a magia negra está deixando completamente insana e precisa tomar cuidado para não ficar igual a ela. Várias pessoas correm para atacar por trás. O garoto fica preocupado se ela vai conseguir desviar. No entanto, ela faz um movimento violento, empalando 3 corpos de uma única vez. Andreas fica impressionado por ela conseguir desviar e contra-atacar. De repente, o protagonista se assusta ao ouvir alguém dizendo não poder desperdiçar um material assim. O Mago Negro pergunta o que ele vai fazer já que o único ileso fugiu, e nosso protagonista diz não ligar para ele. Um pouco impressionado, o homem diz que ele está notavelmente calmo. Nosso protagonista sabia que já era hora do chefe aparecer. O mago não sabe de onde o protagonista tirou tanta confiança, mas reconhecendo a bravura dele, ele irá fazer um teste. Uma névoa preta estranha encobre o protagonista. Nosso garoto foi descuidado, até perceber que ele agora está flutuando no espaço, ficando assustado e vendo sua mão se desmanchando. O resto do seu corpo também começa a sumir e ele se pergunta o que está acontecendo. Mas ele começa a sentir uma fraqueza e cansaço. Acordando, ele vê suas mãos com luvas militares. Com a cabeça sangrando, ele se pergunta se estava sonhando. De repente, algo explode ao seu lado. Ele se pergunta onde está todo mundo. Com a mão em sua cabeça e sangrando, ele parece confuso. Mas de repente, ele para de correr, ficando de olhos arregalados ao ver algo. Alguém saindo das chamas à sua frente. A pessoa pede para nosso protagonista correr. Ele o reconhece como Shouei, correndo para tentar o ajudar enquanto seu corpo cai no chão. Segurando em seus braços, o garoto tenta chamar seu nome, ficando desesperado vendo a cena em sua frente. De
repente ele começa a ver o corpo de Shou-Wei mudando. Por um momento ele se pergunta quem é, mas sua parte de Andrias o reconhece como seu pai, entregando o anel e explicando que com isso ele será reconhecido como o verdadeiro senhor da família Cromwell. O velho pede para ele não se sentir sobrecarregado ou se preocupar com ele. Ele apenas pede para Andrias ser feliz junto de sua irmã Amy. Agarrando a saída, nosso protagonista entende quem ele é agora. Do lado de fora, o Mago Negro fica impressionado. Vendo sua magia se quebrando, ele se pergunta o que está acontecendo. De repente, nosso protagonista começa a sair, e o feitiço por inteiro começa a se quebrar, explodindo em uma luz branca completa. Nosso protagonista fica de pé todo chade. O mascarado pergunta como ele conseguiu escapar da sua maldição da preguiça. Andrias fica calado por um momento. Nosso protagonista está farto, e o sistema o notifica de algo, dizendo que a sua sincronização chegou a 100% e nosso protagonista diz que essa maldição é apenas uma brincadeira que traz o trauma mais profundo de alguém. Humilhando um pouco, ele pergunta se lhe faltam habilidades como um conjurador. O Mago Negro, preparando um ataque, pergunta o que ele tinha dito, lançando então um espinho de trevas na direção do protagonista. Mas nosso garoto diz que esse ataque não funciona em alguém que recebeu treinamento das forças especiais. Olhando de cima, o Mago Negro se irrita. Ele ataca, mandando calar a boca. Nosso protagonista esquiva novamente, correndo dos ataques que voam como metralhadoras. Pensa o garoto que esse homem não é tão forte, mas ainda assim não pode o derrotar sem usar sua necromancia. De repente ele para de correr. Olhando em volta, o garoto diz que deve conseguir usar, afinal não tem ninguém olhando. Vendo o Mago Negro que desce de cima da casa, ele pergunta quem é o protagonista. Preparando uma magia, nosso garoto vai mostrar a ele. Assustado, o Mago Negro se impressiona. O sistema detecta 21 cadáveres, mas irá ativar apenas 9 deles. Assustado, o Mago Negro se impressiona ao ver que ele é um necromante. Gritando, ele pergunta se a congregação sabe disso. Nosso garoto fica surpreso que realmente existe um conselho de magia negra e pensa que pode usar isso para se livrar dele. Ele diz ter sido enviado para recuperar a página da preguiça em nome da congregação. Preparando sua magia, ele pergunta se realmente conseguirá o derrotar com esses esqueletos tão fracos. Logo, os esqueletos avançam. O mascarado ataca dizendo que ele não pode se equiparar ao poder da preguiça. Os seus ataques acabam com todos os esqueletos. Nosso protagonista se impressiona ao ver seus soldados sendo destruídos facilmente. Então levanta um escudo de terra para se proteger. Preparando outro ataque, o mago manda ele parar de fugir. Atrás dele, o protagonista invoca Nickel. Lançando o ataque, o Mago Negro diz que esses esqueletos são meros insetos para ele. O esqueleto pega uma espada suja de sangue. Assim, Nickel avança cortando o ataque do mago. O mago fica assustado e impressionado. Vendo a cena, ele não consegue acreditar. Ele acaba de ver um mero esqueleto cortar sua lança negra. Então ele invoca a página da preguiça. Arregalando os olhos, o protagonista fica surpreso. Uma mão gigante de repente ataca Nickel. A página se separa em várias, se ativando. Nosso protagonista continua impressionado vendo a página da preguiça presencialmente. O homem diz ser inesperado ter que usar um dos seus grandes poderes nele, dizendo que o garoto irá pagar com a vida por ter atrapalhado seus planos. Com mais mãos aparecendo do chão, Nickel pega distância. Andrias também desvia dos ataques, pensando que não conseguirá reagir com essa velocidade. Ele se pergunta se seu esqueleto tem resistência o suficiente para suportar os ataques. O mago observa o esqueleto e diz para ele morrer calado. Esquivando, o safado pensa que os ataques ficaram mais rápidos, mas ele percebe que os ataques não estão sendo controlados, então o homem não dominou completamente o poder da preguiça. Em sua mente, ele manda Nickel ir para o ponto cego do homem. O esqueleto entende sua ordem, e logo é acertado por uma chuva de golpes. O necromante acha que finalmente o matou, porém encarando mais um pouco, o homem fica de olhos arregalados, pensando que o garoto é realmente persistente. Andrias o xinga dizendo que ele acabou com o cadáver que ele pegou há pouco tempo. O mago fica feliz ao ouvir isso. Rindo, o homem pede desculpas, mas diz para ele não se preocupar, dizendo que irá o mandar para o mesmo lugar onde está seu esqueleto. Se despedindo, as mãos vão para cima do protagonista. Andrias fica com uma cara de determinação, como se não tivesse desistido. De trás do mago, Nickel sai de seu portal, atacando em um corte limpo no centro de seu corpo, fazendo o mago ser partido em dois. Enquanto a barreira finalmente começa a sumir, Andrias pensa em quem poderia ser o responsável por tudo isso. Ele observa o corpo do mago partido em dois, dizendo não ter pensado que o mordomo do barão era o Mago Negro, imaginando que de algum modo o barão também está envolvido nisso. Com a página caída no chão, nosso protagonista pega. O sistema analisa o item e faz a recuperação do protagonista aumentar em 3 vezes. Ele se pergunta o que deveria fazer com isso. Olhando pro Nickel, ele tem uma ideia, dando a página para ele por enquanto. Primeiro ele irá guardar no armazenamento de invocação, e depois ele irá pensar no que fazer. Mesmo o conjurador tendo morrido, ele se pergunta por que a barreira de Vivian não desapareceu. Ele se lembra
da cena dela estando fora de controle. Nosso protagonista pensa que não pode deixar eles para trás, afinal seria muito suspeito. Encostando a mão, ele nota que essa barreira é diferente da que ele esteve, sendo sugado de uma vez para dentro da barreira. Como criança, Vivian fica assustada ao ver a cadeira se movendo. Como um espírito, o protagonista pergunta se ela é a pequena Vivian Belkan, deixando a garota assustada ao ouvir a cadeira falando e pensa ser um demônio ou fantasma. O garoto diz que não é um fantasma e muito menos um demônio. Ele se apresenta como uma fada que veio a salvar. Vivian, com o rosto assustado, fica apreensiva. Nem o protagonista sabe o que ele está fazendo, mas agora precisa agir e fingir ser uma fada. A primeira coisa que viu ao chegar foi a garotinha levando um tapa de uma mulher nobre. Como ninguém consegue o ver, ele consegue investigar com facilidade, descobrindo que aquela mulher é a segunda esposa do pai de Vivian, além de ter os outros da família. A família Belkan é famosa por sua esgrima e queria um filho forte que pudesse o suceder. No entanto, a mãe de Vivian não conseguiu dar à luz a um homem e assim começou o inferno. A sua própria mãe se perguntava por que deu à luz a ela, dizendo que nunca deveria ter engravidado. Desde que sua mãe a abandonou, ninguém mais a protegeu, o que resultou em sua versão atual. Por causa da solidão, uma semente de insanidade foi plantada em sua cabeça. Com o passar do tempo, ela começou a sucumbir à insanidade, ao ponto que ela matou sozinha todos os professores e assistentes na reunião do 5º ano. A garota o chama de Senhor Fada e ele pensa não poder mudar o passado, mas ele pode ajudar ela a superar tudo isso. Chorando, ela pergunta se ele realmente veio a ajudar. Preocupado, o garoto pergunta o porquê dela está chorando. Ela chora dizendo que ninguém nunca tentou a ajudar e nosso protagonista pensa que realmente não sabe lidar com crianças. Então diz que ela tem um talento especial que ninguém ali reconhece. A criancinha se pergunta se ela é especial e nosso protagonista diz que ela tem um enorme talento para esgrima. Chorando, ela diz nunca ter tocado em uma espada, mas o garoto diz para ela confiar nele. Ela fala sempre levar bronca quando faz isso. No entanto, nosso protagonista a tranquiliza dizendo que estará ao seu lado. Em troca, ele pede para ela não contar sobre sua existência para ninguém. A garota promete com confiança. Após isso, vários cenários se passam com o nosso protagonista ajudando e guiando. Logo um mês se passa. Ela grita chamando o Senhor Fada, dizendo que veio para o local como prometido, gritando e perguntando se ele irá ensinar esgrima hoje de novo. Um pouco irritado, o garoto relembra que ela não pode sair gritando sobre isso, relembrando que ninguém pode descobrir sua identidade, e a garota fica sem graça. Logo eles começaram o treinamento de esgrima, e ele já esteve ali durante um mês com ela. Com seu talento de combate, ele tentou dar o máximo de conselhos que pode para ela, e acabou que ambos se deram muito bem. No final das contas, ela realmente acabou sendo um verdadeiro prodígio. O protagonista sabe que esses não são movimentos comuns para uma criança que estuda esgrima por um mês, dizendo que é por isso que seu instrutor de esgrima tem a elogiado tanto. A garota parece triste e fica calada, dizendo que apesar de tudo, o garoto fica confuso por ter achado que ela era uma criança bem confiante, e diz que os movimentos da garota foram perfeitos, mas ela não se importa com nada que foi dito. Afinal, o Senhor Fada nunca vai ser mostrado para ela. Nosso protagonista tenta pensar, e diz que é porque ele é uma fada, mas a garota assume que é por ser uma criança malvada. Ela pensou em fazer seu melhor e talvez se fosse reconhecida, ele se mostraria para ela. Mas infelizmente isso não aconteceu, dizendo ser inútil apesar de tudo, enquanto nosso garoto fica calado. Se aproximando, alguém diz que ela é surpreendente. Os dois percebem ser o pai da garota, e ele diz que não imaginava que ela tinha tanto talento. Ele pede para ver sua esgrima mais uma vez. A jovem fica surpresa aceitando, logo demonstrando os frutos de seu treinamento, com um olhar afiado em seu rosto. Seu pai diz ser o esperado de alguém com seu sangue, dizendo que ela foi incrível com sua esgrima. A garota e o protagonista ficam calados vendo o homem saindo. Chamando o protagonista, a jovenzinha diz que foi a primeira vez que seu pai a elogiou. Chorando, ela fica feliz já que tem sonhado com isso há bastante tempo. Nosso garoto fica impressionado. Ela diz que queria ficar mais tempo com o protagonista, mas chorando ela fala que é hora de acordar. Nosso protagonista faz um olhar triste. Olhando para sua mão, ela diz ter encontrado seu caminho por conta dele, dizendo que deve seguir esse caminho e não ficar presa ao passado. Nosso protagonista se aproxima dizendo seu nome, segurando sua mão e juntando os dedinhos. A garota fica surpresa. Andreas diz para ela manter sua promessa. Vivian assume que vai mantê-la para sempre. Ela agradece uma última vez ao protagonista, dizendo que ele a mostrou um lindo sonho. A barreira enfim é quebrada. O protagonista fica ao lado da garota inconsciente, continuando a segurar sua mão, relembrando da promessa dos dois. Observando o corpo, a instrutora Eve descobre que o barão é responsável pelo atentado na vila. Então a garota pede para o protagonista cortar a cabeça do mordomo e não desfigurar seu rosto. Com uma visível expressão de ódio,
vídeo ela diz que precisam ir para a casa do barão imediatamente. O garoto fica impressionado com a expressão da mulher. Ele pensa que o figurante de cabelo azul morreu e Azar sumiu, mas isso não é uma surpresa. No castelo, um cavaleiro é jogado contra o chão. Uma espada quase acerta sua cabeça, o deixando assustado. Os cavaleiros perguntam quem são eles e ordenam que guardem suas espadas. Eve afirma ser professor assistente da academia e a partir de agora quem ousar proteger o barão Boloric será culpado de traição. Os cavaleiros se assustam ao ver Eve mostrando a cabeça decapitada do mordomo. Com a cabeça na mão, ela diz que eles provavelmente o reconhecem. Gritando, ela diz que foi o mordomo culpado pelo caos na Vila Trim e ordena para os levar até o barão. Assustados, os cavaleiros tremem de medo. Dentro do castelo, Eve chuta outra porta, a derrubando, e invade um quarto segurando a espada em mãos. Todos ficam assustados com o que vêem dentro do quarto. Logo o barão entende que se eles estão ali, seu mordomo Evan foi morto. Ele diz que o monstro na cama é seu filho, explicando que ele deveria ter morrido por uma doença há alguns meses. Andrias entende que esse foi o motivo por ele ter se interessado por magia negra. Enquanto o velho procurava algum medicamento, um homem de manto veio até ele dizendo ter uma maneira de ajudar seu filho. O pai pediu para que fosse feito de tudo para salvar a vida de seu amado herdeiro, mesmo que isso signifique deixar seu filho neste estado miserável. A loirinha faz uma cara de pena e morde o próprio lábio. O velho olha para seu filho e se ajoelha pedindo para que perdoe seu tolo pai. Enquanto isso, a loirinha caminha na direção do velho, o agarrando pela camisa, e o jogando para trás dizendo que deveria dizer isso para as pessoas que ele e o mordomo prejudicaram. Os cavaleiros ficam preocupados com seu chefe. Eve ordena para chamarem a equipe de investigação e se livrar do monstro desse local. Nosso protagonista forma um feitiço de terra, disparando uma lança de pedra na direção do monstro. Todos se assustam com a atitude do protagonista que acabou de matar o monstro. O velho arregala os olhos com preocupação e descrença, gritando de agonia e deixando os cavaleiros incrédulos. Os outros ficam calados enquanto o velho chora. A loirinha pergunta o motivo do garoto ter feito isso sem ordens dela. Ele explica que uma criatura nascida com magia negra deve ser finalizada imediatamente, além de que qualquer informação importante deve estar nas mãos do barão. Então o garoto pergunta se está errado. Logo após isso, o barão foi preso e levado pela equipe imperial de investigação. Assim, o cadáver do monstro também foi levado. Chegando na academia, Andrias e Vivian vão ter que dar seus depoimentos sobre o caso. Eles afirmam que o barão obviamente estava conspirando com um mago negro. O chefe da investigação diz para trazer o barão e fazer outra audiência. Agradecendo aos dois, o homem diz que eles podem ir para casa agora. Saindo do local, Andrias pensa que as consequências por se envolver com magia negra serão bem graves. Mas o barão deveria agradecer o protagonista por ter matado seu filho, pois provavelmente ele teria sofrido mais ainda com os experimentos feitos pelos magos que ficassem com seu corpo. Vivian chama o protagonista de Senhor Fada e diz que ele deve ter percebido tudo o que ia acontecer com o filho do barão. Entendo que ele não queria deixá-lo viver e sofrer, enquanto o protagonista tem uma visão da garota mais nova. Sem graça, ele pergunta sobre o que ela está falando, pensando que quase falou como uma fada. A garota diz que ele soa igualzinho ao Senhor Fada. De longe, Lúcia corre na direção do protagonista, o chamando, perguntando se ele acabou seu negócio, e o protagonista afirma que sim. Então ela mostra algo em seu tablet, mostrando que ele está famoso por ser um dos estudantes que derrotaram um mago negro. Lúcia relembra que eles precisam ir na Torre Mágica, e o protagonista fica levemente emburrado por querer um pouco de paz e tranquilidade. Animada, a garota diz que ele irá receber uma recompensa, então fala para oferecê-la um almoço. Andrias diz que o dinheiro ainda tem que ser dividido entre eles. A baixinha aponta para Vivian dizendo que ela também está nas notícias com o protagonista. Ele fala que ela é Vivian Belka e que é para cumprimentá-la. As duas se apresentam e o protagonista se desculpa por ela ser meio sonsa. Voltando ao assunto, como o protagonista vai receber dinheiro, ela diz para os dois jantarem para comemorar o sucesso da poção deles. Ele diz que não foi decidido o valor da recompensa e acha melhor jantar outra hora. Saindo, ela diz que encontrará ele na Torre Mágica no dia seguinte, e o safado diz que não irá perdoar se ela se atrasar. No dia seguinte, na Torre Mágica de Rodlen, o protagonista carrega Lúcia nas costas dizendo que sabia que essa situação ocorreria. Ele foi idiota de confiar na garota e agora está tendo que a carregar até a torre. Enquanto eles sobem, a garota sonolenta pede pro garoto andar mais devagar. Andrias fica irritado com a cara de pau da garota, mas continua carregando. Na entrada, um homem pergunta se eles são Andrias Convel e Lúcia Everlast. Com Lúcia nos braços, o protagonista afirma que sim e o homem pede para que o siga. A Torre Mágica muda constantemente, então eles precisam tomar cuidado onde pisam. Lúcia menciona Vivian com um rosto sério, e nosso protagonista fica curioso sobre o que ela quer dizer. Com ciúmes, ela pergunta qual a relação do protagonista com ela, e o garoto diz que não tem nada em particular.
A garota faz uma cara de suspeita e ele fica confuso, se perguntando o motivo dessa reação. De toda forma, ela diz que eles deviam sair para jantar como prometeu, mas indignado, nosso protagonista diz que ela irrita então porque insiste que ele a mime. Uma voz diz que eles são atrevidos por não estarem nem um pouco nervosos. Isso assusta os dois e o garoto reconhece essa voz. De repente, um velho vendado chega por trás dos dois. Os garotos ficam assustados, reconhecendo ele como o proprietário da Torre Mágica de Hodlin. Seu nome é Bart Alvin. O funcionário fica impressionado ao ver o mestre da torre. A águia voa de seu ombro e o velho olha pro protagonista, dizendo que ele tem a mesma cara de tapado e estúpido do pai. Bart Alvin, o chefe da casa Alvin e atual mestre da Torre Mágica de Hodlin. Andreas pensa que o mestre da torre está exagerando aparecendo pessoalmente ali e, mesmo tendo sido insultado de uma forma comum, ainda assim foi intimidante de alguma forma. Olhando pro lado, ele supõe que a garota é a filha do Visconde Olingon, a qual ela confirma se apresentando como Lúcia Everlast. De modo arrogante, o homem diz que para se lembrar do nome de alguém, é preciso essa pessoa ter uma reputação à altura. O velho diz que irá assumir a situação e manda o outro homem sair. Andreas se assusta ao ver um círculo de magia se formando. Lúcia diz que o mestre da torre é um monstro, sendo capaz de usar uma magia especial. O homem sorri dizendo que também pode os ouvir. Então os três teleportam, aparecendo em uma sala bem em frente a 3 pessoas encapuzadas. Os velhos se assustam ao ver o mestre da torre presencialmente. Ele pergunta se o exame da poção ainda está em andamento, e um dos velhos diz que sim, mas acabaram de terminar o exame de eficácia. O mestre observa a opção, e os outros dizem que ainda falta perguntar sobre o método de produção. Casualmente, o homem vendado bebe a poção. Novamente olhando a poção, o homem diz que os ingredientes são folhas de moinho, essência de árvore todor, fruta jarrais e cogumelo piona. Pergunta pra garota então se tem mais alguma coisa. Ela diz também tem extrato de Hong Pishi e casca de raiz matarata. Dizendo ser interessante, ele chega em sua frente. Dando um sorriso, ele fica impressionado por ela conseguir fazer tal poção a essa idade. Ele fala que eles devem aprovar já que o exame acabou. No entanto, antes de saírem, enquanto flutua no ar, o bigodudo pergunta por que o filho de Cromwell está ali. O safado fica assustado. Passando a mão no queixo, o velho diz que foi um trabalho em conjunto, mas ele não fez nada, e quer receber os créditos, e isso deixa nosso protagonista deprimido. Ficando em silêncio enquanto Lúcia o encara e entende a situação, dizendo então ao velho que nunca teria feito a poção sem ele. O homem fica um tanto surpreso, e ela diz que ele fez a maior parte do trabalho e ela só ajudou. Interessado, o homem diz que vai testar isso agora. Estalando os dedos, uma luz encobre e o protagonista fica impressionado que Lúcia está pensando na possibilidade do velho só conseguir usar essa magia dentro da torre. Eles aparecem em um laboratório e o homem diz para fazer a poção ali mesmo. O garoto começa observando a mesa, pensando que deve usar só o que foi usado antes para não gerar problemas. Então 5 minutos depois, o velho prova a poção que o garoto fez, reconhecendo que ele criou a poção corretamente. Então começa perguntando por que ele usou Hong Pishi. Ele explica o motivo, assim explicando pouco a pouco a pergunta. Ao redor, os outros se impressionam ao ver ele detalhando que era para melhorar a eficiência e retirar os efeitos colaterais. Ficando impressionada, Lúcia pensa que o seu sênior cabeça de algas sabe explicar muito bem. O velho diz que não precisa continuar, mas o protagonista nem havia terminado sua explicação. Tirando sua venda, ele diz que mesmo não o vendo há muito tempo, o garoto que conhecia não poderia ter feito algo assim. Com os olhos brilhando em ameaça, ele pergunta quem é o protagonista. As pessoas em volta ficam confusas com a confusão e com a intenção do líder da torre, mas o velho continua o encarando de modo ameaçador e esperando sua resposta. Andreas parece pensar um pouco, então dá um sorriso leve, perguntando se ele está brincando. Afinal, ele é definitivamente Andreas Cromwell, o mesmo garoto que ele tratava como inseto e zombava o tempo todo. Ficando sem graça, ele não vê nenhuma reação no rosto do homem. Então o velho diz que ele se tornou um rapaz muito interessante. Sorrindo, eles vão fazer uma aposta, e nosso protagonista se espanta um pouco. Se ele descobrir outro medicamento até o final deste ano, o velho irá pagar todas as dívidas da família do protagonista. Colocando à venda, ele diz que também irá conceder um desejo. No entanto, se ele falhar, irá ter que sair da academia, e Lúcia já pensa que isso é uma expulsão. Então pergunta o que ele acha da aposta. O protagonista o encara com seriedade. Sorrindo, ele pensa que as condições são duras e até meio complexas. No entanto, ele vai aceitar a aposta, e como herdeiro da família Cromwell, ele não pode recusar a oferta. Vendo a confiança, o velho espera que ele produza bons resultados. Mas por baixo da venda, ele se espanta, vendo em Andreas o mesmo rosto de seu pai, aparentando que os dois já se conheciam. O homem sorri dizendo estar ansioso por isso. Em outro lugar, o tempo começa a finalizar. A nossa vampira de antes parece estar recuperada. Exalando uma aura, ela se levanta e espalha a energia por todo o seu corpo como chamas. Calada, mas aparentemente curiosa, ela observa a aura. De repente ocorre uma explosão. Com um simples ataque, ela consegue abrir sua cela.
ou melhor, a destruir. Ela observa o lado de fora, ficando calada e um pouco impressionada, lembrando que o protagonista a fez jurar em nome de sua família. Ela começa a abrir um sorriso e salivar, lembrando que ela não deve o matar, dando um sorriso maligno e malicioso enquanto pensa no nome do protagonista. No trem, nosso protagonista conseguiu recuperar os custos do material, então a sua necessidade de dinheiro diminuiu um pouco. Enquanto continuar fazendo poções, ele poderá focar apenas em seu treinamento. O problema agora é a página da preguiça que possui. Não tem como se beneficiar com isso, então a melhor opção é trocar por algo que precise agora. Andreas não tem o que fazer. Ele vai ter que usar o velho Sharon. O trem enfim chega a seu destino. Nosso protagonista sai dele junto da multidão, mas enquanto caminha ele para, um pouco desconfiado, mas então volta a andar, olhando em volta. Ele ignora, pensando estar imaginando coisas. De cima da árvore, nossa vampira o observa. O velho diz que o famoso da academia finalmente está o visitando, perguntando se essa é a poção que ele fez. O garoto afirma que sim e veio reportar após o término do exame final. Pondo a poção na mesa, o velho diz que Andreas estava estudando e agindo como verdadeiro aluno por suas costas e fica impressionado. Mas o garoto diz que não planeja nada. Sharon diz para ele fazer silêncio e o seguir, dizendo que irá gravar em sua mente que ele é seu discípulo. Nosso protagonista pensa que ele é mesquinho por guardar rancor por motivos banais. Descendo as escadas, ele pensa não poder abordar o assunto nesse dia. Agora ele deve se contentar em apenas verificar a condição da vampira. Descendo as escadas, a paisagem está completamente destruída. O velho fica assustado ao ver isso, e Andreas pensa que a evolução foi um sucesso. Os dois vão até a cela. O garoto pensa ser uma pena, já que ela era uma boa amostra. Apertando as correntes, o velho fica irritado. Se entendo de odio. Ele então chama o nome de Andreas, perguntando se ele fez algo com as algemas da vampira Angela. O garoto diz que não e que teme por sua vida, por isso não falou com ela. Mas em sua mente o garoto pensa que o velho é idiota. Ele diz que ela era preciosa mesmo sendo apenas uma híbrida. Ao fundo, Andreas tenta esconder sua risada pensando que ele mereceu. Enlouquecendo, o velho grita, começando a bater as algemas pela parede. Andreas sai de lá, pensando que vai ter que deixar a conversa sobre a página da preguiça para a próxima. Mas acima dele a vampira aparece, chamando seu nome e deixando o garoto extremamente assustado. Afinal, ela estava esperando para o emboscar. Com a mão no queixo dele, ela tem coisas para perguntar, e pede para olhar para ela. Com receio, o protagonista olha para seu rosto, dizendo que ele é um bom garoto. Ela pergunta como ganhou tanto poder, mas o garoto pergunta por que ela está fazendo isso, já que ele cumpriu sua palavra, dizendo que ela sabe o preço de quebrar o juramento em nome de sua família. Flutuando no ar, ela sabe disso, mas não pode deixar de perguntar uma coisa. Ela não conseguiu se soltar com suas próprias forças por mais que ela tentasse, então usou outra maneira. Lambendo os lábios, ela pergunta se ele quer saber qual foi o método incrível que usou. Mas de repente ela nota que ele exala um cheiro como se carregasse um grande pecado. Sorrindo, ela diz que finalmente entendeu. O garoto olha para ela um pouco tenso. Acariciando seu rosto, ela diz que ele é interessante, e ele se pergunta sobre o que ela está falando. Mas de repente a garota voa em seu pescoço, jogando com força contra a árvore. Ela fica segurando pelo pescoço contra a árvore. Tem muita coisa que quer perguntar, mas o lugar é muito notável, então vai parar por enquanto, dizendo que eles irão se ver novamente muito em breve. Por enquanto ela vai fazer bom uso desse poder, e é claro que não pode deixar de agradecer pela ajuda. O garoto se pergunta sobre sua força, e ela diz que não o fará sofrer, já que ele pode estar destinado a ser seu parceiro. Esse foi o vídeo. Obrigado pessoal, e espero vocês na próxima parte. Deixem o like e se inscrevam no canal.